Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Para todas as pessoas que estiverem assistindo posteriormente, após a gravação, nós iremos adentrar sobre o tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Bom, nós iremos falar um pouco sobre essa questão, aplicar ela em outras perspectivas e para todos vocês que vão assistir, né? Peço para todos que separem um copo de água, deixem ele já separado para o nosso evangelho, para que possamos adentrar cada vez mais na consciência divina e nos medicamentos que Deus nos traz. Então, vou aguardar um pouco, aguardar esse momento para que as pessoas possam ir entrando e aí sim possamos adentrar finalmente no nosso assunto. Então, enquanto as pessoas vão entrando, vamos aguardar um pouco. Vou fazer uma leitura breve do Evangelho. Estão entrando algumas pessoas. Aparecida, boa tarde. Enquanto isso, vamos atentando. Como eu disse, eu vou aguardar um pouco, tá? Para que mais pessoas possam entrar. Isabel, boa tarde. A todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Vou aguardar um momento. Então, mais algumas pessoas estão entrando. Eu vou esperar um pouquinho a mais. Mas acredito que já está bom o tempo. Que já possamos consolidar a nossa prece inicial. Então, vamos lá. Então, a todos, Dulce, tudo bem? Então, vamos começar a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Nós livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Bom, então, antes de começarmos o assunto em si, eu quero responder uma pergunta que foi dada em uma palestra anterior, que era referente sobre a melhora da morte. Então, por que as pessoas morrem? Algumas pessoas acabam morrendo, só que melhoram um pouco antes de morrerem, no caso. Então, porque muitas pessoas estão doentes em um estado muito grave, elas estão muito mal, do nada elas melhoram e logo em seguida morrem. Por que isso acontece? Então, aqui está a resposta que eu trouxe para vocês. É assim. Essa melhora é provocada pelos espíritos, para que os entes encarnados que estão assistindo se afastem um pouco, porque os vivos seguram aqueles que já estão morrendo, e aquela energia fica segurando. Então, no caso, eles fazendo sofrerem menos. Então, neste momento, a pessoa melhora um pouquinho antes de morrer. Então, o que acaba acontecendo? Quando as pessoas, temos entes queridos que ficam lá auxiliando a outra pessoa, que estão ali segurando, que ficam ao lado dela, é justamente para que ela melhore, para que as pessoas que estão ao redor, que estão próximos dela, se afastem. Achem que elas estão bem e se afastem um pouco mais dela. Porque, como disse aqui, a energia fica segurando aqueles que estão sofrendo. Então, a energia que as pessoas que estão próximas ficam pensando toda hora, ele está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo. Fica emanando energias para aquela pessoa e faz com que ela sofra. Fique sofrendo mais, mais e mais. Então, quando a pessoa tem essa melhora repentina, meio que as pessoas que estão próximas, elas param de ter esse pensamento negativo em relação a ela. Então, elas se afastam um pouco e deixam com que a pessoa em si possa se desligar do corpo. Então é uma forma que os espíritos fazem justamente para que a pessoa possa se desligar
E não ficar sofrendo por conta das outras pessoas que estão ao lado dela. Que ficam nessa angústia, pensando, ele está sofrendo, ele precisa melhorar. Não. Então é uma forma dela fazer com que, como diria assim um ditado popular, largar de mão. Então parar que a pessoa fica ao lado toda hora segurando ela, evitando com que ela vá embora. Não quero que você vá embora. Então ela melhora repentinamente para a pessoa se afastar um pouco, pensar, não, ela está bem agora. Então posso me concentrar em outra coisa. E nisso que ela se concentra, aí em seguida ela morre. Mas é uma forma de desapego, de se desconectar. Então, novamente, boa tarde a todos que estão entrando. E vamos falar agora, adentrar sobre nossa passagem de Jesus, aqui no Evangelho do Lar, no capítulo 3, que é sobre há muitas moradas na casa de meu Pai. Bom, então vamos fazer a leitura do Evangelho aqui. Que vosso coração não se turbe. Credes em Deus. Credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para preparar a um lugar. E depois que eu tenha ido, e que a mim, a fim de que lá eu vou e estiver, e você esteja também. E aí, diferentes estados da alma e erraticidade, no caso. A casa do Pai é o universo. São as diferentes moradas, são os mundos que circulam o espaço infinito. E oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas para o seu adiantamento. Bom, então fazendo essa breve leitura, eu vou fazer uma explicação para vocês sobre esse contexto. Mas antes de começarmos a adentrar diretamente, vamos rememorar e voltar um pouco ao passado. Porque para entendermos a concepção de Cristo, precisamos voltar na época em que ele estava, há 2000 anos atrás. Então, fazendo esse retrocesso, vamos nos lembrar que Jesus sempre gostava de fazer esse tipo de cerimônia. Sentar-se com seus apóstolos em uma mesa, em um banquete, e dar o pão a eles, alimento. Aí vocês perguntam, certo, ele gostava de fazer esse alimento, divulgar, dar esse alimento para todos os apóstolos dele, todos os discípulos que estavam lá. Mas que tipo de alimento ele dava para eles? Pão? Sim, o pão do amor. Toda vez que Jesus falava, sinto fome, é porque ele quer transmitir esse amor. Ele vê que alguém ainda não entendeu, que está tentando buscar entendimento. E não é porque Jesus está com fome no sentido literal, mas porque ele sente que ele precisa trazer esse amor, ensinamento, explicar ao próximo. Então temos que nos atentar a isso, porque o pão do amor que Jesus nos trouxe é para nos ensinar. Como assim como o sal da terra. Como o sal, que quando nós comemos nos dá sede. É exatamente isso que Jesus se atenta, a trazer o conhecimento, a nos ensinar sobre os preceitos do amor, da compaixão e da caridade. Porque a maior mudança que deve acontecer é a mudança interna. Essa é a principal de todas, para que aí sim podamos entrar no contexto de alteração exterior. Certo, mas o que isso tem a ver com as moradas do meu Pai? Existem milhares. Bom, é aí que vamos adentrar nesse contexto. Existem diversos tipos de moradas. As moradas externas, que todos nós conhecemos, e a morada interna. Muitos se atentam apenas em vislumbrar as moradas externas do mundo, do universo, que é tão vasto, com milhões e milhares de planetas, estrelas, sóis, sistemas solares. Mas esquecemos de adentrar no principal deles, a morada interior. Porque é através da alteração da nossa morada interior que somos capazes, justamente, de podermos explorar esse vasto, essa expansão gigantesca. Porque muitos de nós, quantos não se deparam com essa situação? Algumas pessoas, em grande maioria, que vivem em lugares mais isolados e olham para o céu de noite e se questionam: quanta vastidão, quanta beleza, quantos mundos, quantas estrelas, e ficam nesse questionamento, pensando: olha como nosso Pai é incrível, olha quantas moradas existem e como é vasto a casa dele. Quando olhamos para o céu estrelado e contemplamos essa beleza. Óbvio, que um lugar que não tenha muita luz, mais isolado. Mas entrando no contexto novamente, como é gracioso esse vislumbre magnânimo
do universo que nos mostra. Como Deus criou inúmeros planetas, mas que temos que nos atentar que vem um questionamento muito grande. Que nos questionamos como somos pequenos, mas como somos grandiosos. Porque quando olhamos para o céu temos essa noção. Como nós somos pequenos em relação a algo tão vasto. Mas como estamos em algo tão magnífico e tão grandioso. Estamos envolvidos e cercados, mergulhados no amor de Deus. Porque olha essa beleza, olha essa natureza gigantesca que Ele nos proporciona. E ainda pequenina, limitada ao nosso planeta. Levando em consideração a beleza do mundo que nós cercamos. Olhem a natureza, olhem as plantas, olhem a variedade de flores, fauna, flora, como é algo lindo. E tudo isso é um reflexo de Deus, é um reflexo do amor dele mostrando para nós. Eu acho muito interessante um dos livros do Chico Xavier, que Casemiro Cunha, um espírito passa para ele, psicografa, com o Chico, que chama assim, Cartilhas da Natureza, onde ele associa, ele transforma tudo da natureza em aspectos divinos. Então ele justamente faz isso. Ele fala, por exemplo, da abelha. Ele fala como a abelha é uma representação da cooperação de Deus. Cooperação, ajudando ao próximo. Então Deus mostra a abelha justamente para isso. Para que cooperarmos um com os outros. E não só isso, como o próprio lixo. Como lixo significa renovação. A modificação, porque é através do lixo que se renova, que nasce através da morte que surge uma nova árvore. É o que acontece com as plantas. Ela morre, vira adubo para crescer uma nova. É a renovação do nosso ser. Então, a natureza é um aspecto divino que possamos contemplar e observar. É uma mensagem do amor de Deus. E ainda existem muitos que não acreditam na existência de Deus. Mesmo com reflexos tão maravilhosos que provam a existência dele. Ainda tem aqueles que não acreditam. E isso só nesse planetinha. Porque agora possamos adentrar em algo mais íntimo e maior. Como, por exemplo, e Saturno, e Júpiter, e diversos outros planetas do nosso sistema solar. Que em comparação com a Terra, por exemplo, Júpiter, a Terra é uma bolinha de gude perto de Júpiter. Óbvio que eu não estou falando de uma proporção correta. É só uma forma simbólica de eu expressar. E o Sol, o Sol em relação à Terra, a Terra é microscópica perto do Sol. E não só o nosso Sol. O que é o nosso Sol? Perto do Sol de diversos outros sistemas solares que habitam o universo. Nosso Sol não é nada. Se for comparar ele com o Sol vermelho de outro sistema solar que é muito maior, não é nada. É uma bolinha. A Terra é justamente essa exatidão que Deus nos quer nos mostrar. Essa vastidão para não pensarmos, mas ficar nos focando em um pensamento limitado, nessa concepção da vida terrena. Por isso que Jesus nos adentra a mostrar, a alargar os nossos horizontes e enxergarmos mais, mas que também não adianta de nada tentarmos alargar os horizontes, porque não somos capazes de vislumbrar algo tão vasto se não mudarmos a nós mesmos primeiro. Porque tudo que nós vivemos, tudo onde nós estamos é um reflexo do nosso interior. Assim como se adentra, por exemplo, muitos acham que o céu, as estrelas, tudo está só para embelezar, para deixar bonito e belo, para apenas vislumbrarmos e acharmos incrível. Acha realmente que algo tão vasto, tão grande, seria para uma função tão fútil? Não, ao contrário. E o mais incrível disso é que nós podemos explorar todo esse universo. Mas como? Mudando primeiro a nós mesmos. Esse é o principal fator. Porque caso vocês queiram adentrar nas moradas externas de nosso Pai, as moradas que existem ao nosso redor, é necessário primeiro a mudança da nossa morada interior. Esse é o principal. Não só isso. É muito interessante quando outros espíritos, por exemplo, nos trazem experiências que tiveram em outros planetas. Por exemplo, foi a mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus. E ela fala sobre justamente Saturno. Ela fala que como os oceanos são lilás e como os seres são alados,
Por quê? Porque eles não estão mais presos nesses corpos pesados. Eles não têm mais essa necessidade de estarem presos a essa matéria pesada. Já não são seres que necessitam disso. Que se compõem de uma matéria mais etérea, mais pura, mais limpa, mais desconectada ao mundo material. Porque já se libertaram das suas moradas internas. Porque só assim, quando nós nos libertamos das nossas moradas internas, que são nossos vícios, nossos preconceitos, nossos defeitos que ainda estão dentro de nós, isso que Jesus se atentou a dizer, essas moradas que ficam dentro de nós, para nos libertarmos. Porque o mundo, todo onde nós vivemos, é um reflexo de nós mesmos, do nosso pensamento, de nós, de quem somos. Não é à toa, estamos num mundo de provas e expiações. Por quê? Por conta das nossas atitudes, estamos nesse mundo. Porque ainda não adentramos no conhecimento divino da mudança, ainda não efetivamos a nossa alteração, a nossa melhora, a nossa moral, não só intelectual, mas moral também, que é uma das mais fundamentais. E quando atentarmos a isso, nos libertarmos das nossas ideologias limitadas ao mundo material, nos libertarmos dos nossos vícios, do nosso ego, e de muito pior do que isso, das más tendências que ainda consumimos de diversas vidas, aí sim poderemos finalmente construir a nossa morada interior, para que sim possamos explorar as moradas exteriores. Mas é difícil enxergar os próprios erros. É muito difícil. Não só isso, mas como na própria codificação do Espiritismo, eles comentam um pouco sobre Júpiter, agora adentrando um pouco mais nos planetas, e eles falam que Júpiter, na Revista Espírita de 1860, no mês de outubro, o Espírito Jorge ele deixa bem claro e ele comenta um pouco sobre esse planeta, na concepção do plano espiritual, né, da vivência que eles têm. Eles falam que Júpiter é um planeta mais superior do nosso sistema solar. Aí a explanação que ele diz é assim: o planeta Júpiter, infinitamente maior do que a Terra, não apresenta os mesmos aspectos. Ele está inundado de luz pura e brilhante, que ilumina sem ofuscar. As árvores, os animais, são enobrecidos e aperfeiçoados. Então temos que nos atentar a isso. Em outros mundos mais evoluídos, as coisas são totalmente desconectadas. Por que esses seres vivem em mundos tão evoluídos? Por quê? Porque chegaram em outro patamar evolutivo. Se libertaram dos nossos erros, das nossas má tendências, dos nossos problemas. Evoluíram espiritualmente e saíram desse grau. Saíram desses mundos de prova e expiação no qual nós estamos, para entrar em um patamar mais elevado, os mundos superiores, onde aí sim a vida é mais ampla, mais vasta. E aí que começa realmente a nossa jornada divina, onde algo é mais amplo e mais que nós não temos compreensão ainda de podermos explanar. Só os espíritos podem trazer essas explicações para nós. E até Mozart, eles argumentam. Mozart trouxe as músicas dele do plano espiritual, de Júpiter. Deu para se imaginar? Em Júpiter. As músicas de Mozart são tão lindas. Por quê? Porque ele trouxe de outro mundo superior. São os nossos pensamentos que criam o nosso mundo exterior. É a nossa mente que explana e que nos leva aonde nós queremos ir. Por isso temos que nos atentar. E Emmanuel deixa isso bem claro em um dos livros dele. Ele fala do pensamento e vida. Porque justamente é o pensamento, é a nossa mente que informa quem nós somos, que nos transforma e que nos faz ir a diversos outros mundos na escada evolutiva. Mais pra frente eu vou adentrar em si sobre os mundos espirituais, as escalas, os tipos de mundos. Mas no momento vamos nos focar no contexto de Jesus agora. E Jesus queria projetar no nosso olhar uma visão longa, como eu disse, mais ampla. Parar de ficar pensando só no imediatismo da vida terrena. Ficar parando e pensando só no agora, no agora, no agora, no agora. Veja o além, veja o futuro, veja as coisas mais amplas que existem no nosso universo. Um dos cientistas, um dos físicos muito conhecidos,
que infelizmente ele não acredita em Deus, mas isso não faz importância. Ele mesmo dizia, o Carl Sagan, um físico muito conhecido, ele dizia essa seguinte frase: esta vastidão do infinito só é suportada para quem ama. Entendem isso? Só para quem ama, só para quem se libertou dessa morada interior. Essa é a morada que temos nos atentar. E olha que mesmo ele não acreditando em Deus, mesmo sendo físico, porque, acreditam ou não, os sacerdotes também são os físicos, os cientistas. Porque eles nos mostram muitas verdades. Nos mostram e estudam as coisas que Deus nos ensina, que Deus cria. E por isso que Jesus diz, ame mais. Porque a única forma de nos libertarmos dessa nossa morada interior é amando. É mudando. É buscando a caridade, os sentimentos mais sublimes e divinos que nos conectam a Deus. Então é aquele amor que Jesus mesmo explana e diz. Aquele amor, quando você tem um amor, você vai descobrir o vasto universo. É com amor. Porque alguns acham que essa frase é só em sentido metafórico. Mas não é, é literal. Quando nós amamos, quando nós mudamos a nós mesmos, evoluímos. E quando evoluímos, temos acesso a mundos mais evoluídos. Mas não se atentem apenas ao mundo material, achando que vamos a outros mundos ainda vivos, encarnados, com corpo, pele. Não. Nós vamos em espírito. É aí que realmente estamos vivos de verdade. Pois até Emmanuel diz uma elucidação seguinte. Parece que quem está no corpo está mais morto do que quem está desencarnado, que está mais vivo. Porque aqui estamos limitados aos nossos sentidos materiais. E quando nos desconectamos ao plano espiritual, nós realmente temos a nossa vastidão. Todas as nossas sensações são ampliadas ao máximo. Estamos libertos do nosso corpo. Isso aqui, tudo isso, é apenas uma forma de nos purificarmos. De passarmos pela terra, passarmos pelos mundos, das moradas onde precisamos, para que aí sim nos libertarmos, nos purificarmos e possamos adentrar em algo ainda maior. Então é isso que acontece. Então o amor é a caridade. Essas são as verdadeiras libertações. É a paz no trabalho, no serviço honesto, buscando o empenho para nos libertarmos dessa morada, essa morada interior que nós carregamos. Para aí sim, quando nos libertarmos dessa morada, dentro de nós, possamos explorar as moradas exteriores, que não se limitam na Terra, como eu já disse várias e várias vezes. Que são amplas, que são tão vastas e que abrangem o universo inteiro. Não só o universo, mas milhões e milhões de universos que existem e que nem sequer temos a mínima concepção. A mente é o que cria. A mente é o que flui, é o que constrói tudo que existe. Se você estiver com raiva, liberte-se desses sentimentos. Se alguém fizer algo ruim para você, liberte-se disso. Em uma das passagens de Jesus, em Marcos, ele conta sobre o cego de Betsaida. Eu não vou saber muito bem falar o nome correto, né, a pronúncia. Mas então, ele explica sobre o cego de Betsaida, em Marcos, e diz assim: quando Jesus encontra um cego na porta da cidade, quem seria esse cego que Jesus encontra na porta da cidade? Seriam nós. Aquele cego sem amor. Não é só no sentido literal que você deve interpretar as parábolas. Ao contrário, as parábolas são dividimos as parábolas em vários tipos. E as parábolas de ação são justamente essas que Jesus conta um contexto que ele passou. Conta uma vivência. Então, essas parábolas de ação seriam justamente isso. Desse cego. Na qual ele foi ajudar esse cego que estava no portão da cidade. Mas cego, não só apenas dos olhos, mas sendo uma simbologia para se dizer: cego como nós. Você ainda está preso nas limitações do mundo material. Cego sem um amor verdadeiro, sem a caridade, sem esses sentimentos sublimes e divinos. Ainda estava conectado às limitações, às más tendências. Então Jesus diz para o cego, ele chega
para o cego e disse assim para ele: você quer enxergar? Eu te dou a minha mão. Então assim, ele dá a mão para enxergar. Por quê? Como assim dar a mão? Porque para possamos enxergar é preciso caminhar com Cristo. É preciso seguir os ensinamentos que Ele nos trouxe. E não nos atentarmos apenas em ler, em ver e falar: ah, legal, eu estou com Cristo. Pronto, e falar e acabou. Não. É seguirmos todos os ensinamentos que Ele nos trouxe, que Ele nos passou. E que tipo de ensinamento? Ensinamento de amor. De amar ao seu próximo. Da mudança, da caridade, do entendimento, da busca pela melhora, da modificação de nós mesmos. E então, continuando a explicação dessa parábola, Jesus chega, pega o cego e leva ele para um lugar bem distante. E lá ele tem que colocar as duas mãos nos olhos do cego. Mas por que colocar as duas mãos ao invés de só uma? Porque justamente é um simbolismo de se dizer: o homem estava tão cego, tão preso nas ideologias materiais dele, tão preso nesse mundo material, nas limitações, que Jesus teve que usar mais força, justamente, que tem que adentrar mais a fundo no ensinamento de Cristo para se libertar, para se tirar dessas limitações. E depois que ele cura, ele diz assim para ele, se ele consegue curar o cego, ele fala: volte para casa e não entre na aldeia. Ué, levado ao pé da letra, isso é meio estranho e sem sentido. Como assim? Não vamos nos atentar só ao sentido literal da cura que Jesus fez. Então, sim, Jesus curou o cego. Mas o ensinamento que ele traz nessa ação dele é muito maior. Como assim? Não entre na aldeia. Entre na sua casa, vá para a sua casa. Por quê? A casa dele está abandonada. E o que é a casa dele? A morada interna. É essa que é a casa que ele tem que entrar. Essa é a aldeia que ele tem que mudar. É a morada interna dele. É a morada interior. Ele está cego, ele não consegue ver. Por quê? Porque ele ainda está preso nas próprias ideologias. Está preso nas próprias limitações. Como eu disse, é uma parábola simbolismo. Uma parábola de ação de simbolismo. É uma simbologia para simbolizar. O cego seriam as pessoas que estão sem amor. Quando Jesus cura ele, diz: vá para a casa. Ela está vazia. Livre-se dessa morada interna. Liberte-se dela. Essa é a morada que Jesus nos diz. Que ainda deixamos muito abandonadas e que ainda precisamos nos prender para que aí sim possamos ir para a aldeia. E o que seria a aldeia? As moradas exteriores. Para que aí sim possamos finalmente encontrar essa vastidão. Porque a cegueira, porque não é só algo físico. Não existe só um mundo físico. Não acreditem que só se limita à cegueira dos olhos, algo físico. Não. Os olhos vêm muito mais além. A visão da alma. Essa é a visão esplêndida. A maior visão que existe. É a visão mais vasta que nós temos, principalmente quando nós desconectamos da nossa matéria, temos essa concepção. Esse é o mundo interno em que Jesus nos convida para nos enxergarmos, quando ele diz as moradas de meu Pai. Porque existem as moradas externas, mas que para elas, para que possamos conhecer essas moradas, o universo que nos cerca, precisamos primeiro mudar nossa morada interna. E aí sim, conseguiremos ter esse conhecimento vasto, poderemos expandir e entender tudo. Ainda tem muitos espíritas que têm medo da morte. O mundo espiritual, as pessoas têm medo de umbral, têm medo do inferno, dizem assim: eu não quero ir para o umbral, eu fiz algumas coisas, eu não quero ir para o umbral, eu não quero, eu tenho medo do plano espiritual, tenho medo de morrer, porque se eu morrer eu vou para o umbral, vou para as trevas, vou para algum plano obscuro. Não tem nenhuma mágica, não tem nenhum misticismo. O mundo espiritual é um reflexo da nossa vida interior. Dependendo da forma de como você esteja, dependendo da forma de como você haja, é exatamente isso que você vai levar, é isso que você vai ir. Nós nos sintonizamos com aquilo de que nós somos. E agora eu vou explicar para vocês, o que eu já disse no início,
sobre os tipos de mundos que existem, os mundos espirituais. Agora que adentramos mais sobre o contexto das casas interiores, da mudança interior, agora certo, e se eu me mudar? E se eu conseguir me mudar finalmente? Qual é essa vastidão que existe para me explorar? Então agora vamos falar sobre os mundos que existem no plano espiritual. Eu não vou me adiantar a mencionar todos, porque existem muitas variações e subdivisões, mas eu vou citar os principais. Vamos começar então pelos mundos inferiores. Esses são os mundos menos evoluídos que existem no patamar da evolução. São mundos onde os seres que habitam nele são geralmente mais rústicos, brutos, como por exemplo dinossauros, presos ainda a coisas muito ferozes, como podemos dizer, limitados ainda a matança, a coisas brutas, nada muito etéreo, nada muito de belo, apenas a violência, o ódio e o caos reinam nesses mundos. São mundos onde ainda se prendem em coisas muito baixas, muito inferiores na nossa concepção. São como nós conhecemos os primitivos, os primitivos do nosso mundo, tipo assim, uma forma de se dizer. Os primitivos, os brutos. Esses mundos são aqueles que no universo que tem esse tipo de vida. Que são ainda seres que estão no início da escala evolutiva, que estão passando para algo ainda mais superior, ainda estão no começo da criação. Ainda são simples e ignorantes, agindo por muitas vezes apenas pelos instintos. Ainda nem sequer têm paixões, nem sequer têm conhecimento, entendimento. Assim como os animais são mais instintivos, esses são seres. E aí, dentro, óbvio, dos mundos inferiores, vão subindo as escalas dos mundos inferiores. Por exemplo, uma forma de se dizer, claro, mundo inferior A, mundo inferior B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, até chegar ao Z. Daí do Z, chega nos mundos de provas e expiações. Óbvio que não é nesse patamar, eu estou dizendo de uma forma figurada, para vocês entenderem que dentro de um mundo inferior, de uma escala, existem milhões de subdivisões, da mais alta à mais baixa. Então esse é o mundo inferior, seres muito baixos, muito abaixo da nossa evolução, primitivos, presos a instintos ainda, onde só reina ódio, raiva e até a alimentação que os seres consomem nesses mundos é uma alimentação é tão pesada que provavelmente a gente nem conseguiria comer esse tipo de coisa. Então agora vamos passar para o nosso próximo mundo da escala evolutiva. Os mundos de provas e expiações, que são os mundos em que nós estamos. A Terra é um mundo de provas e expiação. Seria um mundo onde os seres já estão mais evoluídos, onde agem mais com conhecimento, já possuem um intelecto mais abrangível, já têm mais entendimento do seu eu, sabem quem é ele, não agem mais só pela animalidade ou pelos instintos. Já não se limitam tanto a coisas tão brutas, onde o sentimento de compaixão e de paz, de amor, ainda é mais amplo. Então eles conseguem trazer mais amor, mais paz para o próximo. Não se limitam apenas em violência, mas ainda estão muito presos ao materialismo. Muito presos. Ainda assim, existe muita violência, não achem que tem pouco. A Terra já foi um mundo inferior. Fique bem claro, porque os mundos não ficam presos em um patamar, em um grau evolutivo eterno. Não. Tudo se transforma. Como diria uma lei de Lavoisier, ele fala, nada se cria, tudo se transforma. Então tudo vai se transformando. Tudo vai modificando, alternando. Então, os mundos que são inferiores vão chegar a um ponto de evoluírem até se tornarem um mundo mais superior. Um mundo de provas e expiações, no caso. Então, continuando falando sobre os mundos de provas e expiações, são mundos onde, então, os seres ainda guardam muito esse sentimento inferior da materialidade. Estão longe, que fique bem claro, longe de serem mundos evoluídos. Nós estamos num patamar muito baixo da evolução, da escala evolutiva. Porque no próprio livro dos Espíritos, eu não vou me lembrar muito bem da questão, mas o Espírito de Verdade deixa isso bem claro para o Kardec. Ele fala, existem homens que ainda acreditam serem o centro do universo. Acreditam que Deus designou tudo, o universo, o mundo, exclusivamente para eles.
Coitados desses homens. Quantos homens não vemos assim, que acham ainda que a Terra é o único mundo habitado? Às vezes fala, mas a ciência ainda não descobriu. Tá, a ciência ainda não descobriu. Mas por conta do quê? Porque ainda estamos limitados. Nossa tecnologia é limitada pra caramba. O que é nossa tecnologia perto da tecnologia do plano espiritual? Dos mundos superiores, nossa tecnologia não é nada. Mas podemos adentrar em espectros que estão, por exemplo, desde infravermelho até ultravioleta, ou espectros de luz que estão em pontos mais amplos. E daí? Ainda nem conseguimos saber o que é a gravidade efetivamente. Você consegue ver a gravidade? Você consegue tocar na gravidade? Você consegue controlar ela? Não. Mas ela existe. Invisibilidade não significa falta de existência. Não significa que não existe. É assim que é o plano espiritual. São, como podemos dizer, eles estão em um estado tão etéreo, mas tão etéreo que nada material, nada, consegue vê-los. E esse é um dos problemas do nosso mundo. Nosso mundo ainda é muito material. Ainda está preso muito ao mundo material. Os seres que habitam nele ainda necessitam disso. Porque, como eu disse, tudo é um reflexo de nós mesmos. Do nosso pensamento. Porque não acha que você está nesse mundo porque você quer. Você está nesse mundo porque ele é apropriado a você. Apropriado a todos nós. Nós estamos na Terra, num mundo tão baixo, porque nós ainda estamos nesse nível evolutivo. Um mundo baixíssimo. E como o Espírito de Verdade diz, longe de ser os mundos que estão superiores em moral e intelecto. Longe. Muito longe. Então, até o homem mais inteligente do mundo não chega nem próximo. Nem próximo. Os seres mais inteligentes de outro mundo. E sem contar que para um ser super inteligente desse mundo, possa até ter vindo de outros mundos para cá. Com uma missão justamente para auxiliar o desenvolvimento desse mundo. Que é o que acontece com muitos gênios que passam aqui na Terra. Eles não são desse planeta. Muitos deles são espíritos mais evoluídos que vêm de outros mundos para nos trazer. Tem missões para nosso aprimoramento. O aprimoramento da população que vive nele. Por exemplo, trazendo uma nova ciência, trazendo um novo entendimento, assim como Cristo foi um espírito puro, que veio de outro mundo, que veio de outro plano, para se encarnar aqui na Terra com a missão de justamente o quê? Ensinar a todos nós a evoluirmos, a aprendermos as lições de amor, porque ainda estávamos nesse período de evolução planetária, ainda somos muito inferiores, e a missão dele veio o quê? Nos ensinar as lições de amor, as verdadeiras lições que existem no universo. Bom, mas como nesses mundos de provas e expiações já temos um pouco mais de entendimento e conhecimento, então já estamos num patamar um pouco melhor que os mundos inferiores, não estamos mais entre os dinossauros, como a Terra era no passado, mas já estamos num momento onde haja mais conhecimento, entendimento e paz, aí possamos seguir para um patamar mais evolutivo. Então, provas e expiações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim sucessivamente até chegar aos mundos regenerados. Ou mais conhecidos mundos de regeneração, que é o que nós estamos passando no período da Terra. Um período de regeneração planetária. Transição planetária, também conhecido. É um momento onde os seres começam a parar de ficarem presos apenas no ego, no pensamento do eu, e começam a se libertar, ajudar mais ao próximo. Começam a entender mais as divinas verdades do mundo. Os divinos ensinamentos que Cristo nos trouxe, porque alguns acham que Cristo trouxe isso tudo dele. Não, Cristo já sabia tudo e trouxe. Sim, ele tinha conhecimento porque ele já era um espírito puro, com milhões e milhões de encarnações. Ele foi assim como nós, um espírito inferior, que passou de muitos mundos e mundos e nos trouxe um conhecimento maior. Porque Deus passou para ele e falou, ensine isso, essa é a sua missão para passar para nós. Mas eu vou me adentrar em hierarquia espiritual e tipos de espíritos evoluídos em uma outra palestra. Nessa eu vou me adentrar mais nos mundos, tá? Porque um está diretamente ligado com o outro, então fica difícil. Porque assim, o mundo, a evolução espiritual do mundo não é algo
material, não é algo físico. Ah, não, o mundo espiritual superior ele é etéreo. Então, tipo, o mundo superior é inferior, o mundo superior ele é azul. O mundo mais inferior é vermelho. Não, não é algo, não é uma aparência. Nós estamos falando de aparência. O mundo só é modificado, só depende do grau evolutivo do mundo, são os seres que habitam nele. Então, dependendo dos seres que habitam dentro do mundo, o mundo é um determinado grau. Então, se os seres que habitam nele são mais inferiores, o mundo é mais inferior. Se os seres que habitam nele são mais evoluídos, o mundo é mais evoluído. Um está diretamente ligado ao outro. Mas sim, existem planos espirituais que seres inferiores não são capazes ainda de adentrar. Então, os mundos regenerados são aqueles onde haja mais cooperação entre os seres, onde eles já estão buscando mais pela verdade, pelo amor, pela sabedoria e pelo entendimento. Que não se limitam mais em pensarem apenas no egoísmo, no próprio eu, nas coisas mais brutas, em se alimentarem de coisas mais rústicas, de carne, de matar, de assassinar, de brutalidade, de sentimentos baixos, as más tendências. Já estão em um patamar de se libertarem disso, de se desconectarem dessas sensações ruins, fincando mais nos sentimentos do que? De amor, de cooperação, de harmonia. Esses são os mundos regenerados. Então os seres não se atentam mais a coisas inferiores. Já estão começando um degrau acima. Já estão se libertando. Mas como eu disse, a Terra ainda está assim, em provas e expiações para mundos inferiores. Ainda está muito próximo. Porque não achem que essa transição é de agora. Começou, desde a origem da doutrina. Não é à toa que a doutrina é um marco. A doutrina espírita. É um marco justamente disso. Da continuação das explicações cristãs. Em continuação do ensinamento de Cristo. E ele mesmo, Jesus diz isso no Evangelho de João. Deixa bem claro e fala: eu vou continuar trazendo, assim, uma forma simples de ser, o Consolador prometido. Eu não estarei entre vós, porém vos trarei o Consolador prometido. E ele continuará com as nossas explicações, com a minha explicação. E ele lembrará de tudo o que eu expliquei. É justamente o Espiritismo. Ele complementa. Ele é o Consolador prometido. Bom, mas eu não vou me adentrar nisso agora. Vou focar só nos mundos. E logo em seguida temos os mundos superiores. Óbvio que após isso existem milhões de subdivisões dentro dos mundos inferiores. E como eu disse, eu só estou listando os principais. Existem ainda vários mundos afluentes. É igual um rio. Existem milhares de afluentes. Existem muitas variações. Não achem que só o que eu estou falando são definitivos. Existem muitas variações. Variam muito do grau do espírito, dos seres que habitam nele. Então agora vamos para os mundos superiores, que já são os de grau supremo, que estão no ápice. São os seres mais evoluídos que vivem neles. Nesses mundos, a vida é tão etérea, os seres nem têm mais conexão com o mundo material, que geralmente o solo é como desses mundos? É totalmente infértil, é totalmente estéril, não tem vida nesses mundos. Por isso que muitos cientistas veem vários mundos, olham assim e falam: a gente fez uma análise e não tem vida. Não tem vida para os nossos olhos. Mas para um plano espiritual está repleto de vida ali. São planetas que já estão tão evoluídos e tão desconectados. São seres, que vivem neles, estão tão desconectados do mundo material que não precisam mais de coisas físicas. E são, como eu disse, até falando de Júpiter, porque muita gente vai fazer, se for fazer uma análise científica de Júpiter, vão falar: impossível Júpiter ser isso. Júpiter é um mundo gasoso. Estéreo, não tem vida. O mundo é cheio de tempestades internas, porque falam que os ventos, dentro de Júpiter é extremamente rápido, é tão rápido. São tempestades que ocorrem constantemente dentro do planeta Júpiter. E seria impossível ter uma vida igual à nossa. Mas de seres mais evoluídos, não tem problema nenhum. Eles conseguem até enxergar coisas que existem no planeta que ainda não somos capazes de enxergar. Que justamente estão em outro plano. Estão em um plano superior tão vasto, tão etéreo, que nossa visão não é capaz de enxergar.
o alimento que esses seres consomem, nós não somos capazes de consumir de tão leves que são. E eles não são capazes de consumir o nosso alimento de tão pesado que é. Para vocês terem noção. Então, quando Jesus se atentou a dizer há muitas moradas na casa de nosso Pai, ele não estava dizendo apenas delimitando a concepção de casas. Porque algumas pessoas acham realmente casas, moradas. Ah, não, então no céu tem várias casinhas no céu. Ok, então Deus tem muitas casinhas e todo mundo vai ter uma casa para descansar. Não é isso. Ou se não, são moradas aqui na Terra. Deus tem vários mundos, tem vários planetas, ou se não, tem vários países. Não, não é algo só material. Tem que se atentar a um universo, a uma vastidão, com diferentes graus de evolutivos. Cada ser está em um mundo que precisa estar. Nós estamos nesse mundo por quê? Porque precisamos. Porque aí se adentra outra morada, que é a morada interna. É essa morada que define para que possamos ir para uma morada externa melhor. Por isso que quando se atentam a dizer, por isso que Jesus, uma das coisas que ele mais se atentou a dizer é para mudar você mesmo. Mude. Como ele diz, amai ao vosso próximo assim como a vós mesmos. Porque você conseguindo mudar você consegue mudar tudo ao seu redor. E principalmente ao seu próximo. Porque não ache que só é mudança só eu. Não. Atente-se a ajudar o próximo. Atente-se a estar ao lado de todos aqueles que precisam, que buscam. E seja igual Jesus fez com o cego. Quando você estiver livre, agora como vocês estão, livres dessa cegueira, da ilusão material, vá àqueles que ainda estão com a cegueira. Coloquem a mão nos olhos dele, uma forma de se dizer, tirem deles essa cegueira ilusória do mundo material, acreditando que tudo se infinda aqui, que tudo acaba nesse mundo, que tudo é finito, que se limita a essa existência, mas quando é algo tão vasto, tão grande, que mostra que a nossa concepção consegue compreender, de tão limitados que ainda somos. Então é mais esse contexto que eu queria abranger sobre há muitas moradas na casa de nosso Pai. Então atentem-se a mudar a morada interna de cada um de nós, a mudar a nós mesmos, para que aí sim possamos adentrar nas diversas moradas que existem no universo. E concluindo agora aqui o nosso tema, quem quiser algumas vibrações, se quiserem escrever alguma coisa, se quiserem tirar dúvidas, eu vou deixar tudo isso para depois da nossa prece final, porque quem quiser ir embora depois da nossa prece pode ir, e eu vou deixar o tempo para as pessoas que querem responder as perguntas, né? Que tem perguntas aqui, e eu vou ir respondendo. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, aí, consequentemente, eu faço uma pesquisa, igual eu fiz mais cedo, e trago a resposta na próxima palestra. Então, vamos começar com a nossa oração final. Então, peço a todos vocês que possamos elevar o nosso pensamento, que possamos adentrar no sentimento sublime de amor, de cooperação e de paz. E que através desse amor sublime que Deus nos rodeia, que através desses milhões de irmãos que vivemos e que coexistimos junto com eles no universo, que possamos entrar numa sintonia maior, na sintonia de Deus, na sintonia da cooperação, do amor, da paz, do entendimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então a todos aqui que entraram, sejam todos, agradeço pela participação de vocês. Quem tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, escrevam. Eu estou aqui para tirar as dúvidas. E tem uma pergunta da Aline. Há pequenos locais que possam ser considerados de nova terra? Podemos considerar as boas pistas em que alguns povos estejam chegando nesse patamar? Podemos dizer que os países como Butão, que mede a felicidade do povo, como um objetivo coletivo, seja um dos pioneiros dessa etapa? Aline, eu gostei muito da sua pergunta, achei muito interessante. Então, podemos dizer assim que em um planeta, assim como o nosso, como você falou, consideramos a nova Terra, locais pequenos que possam ser considerados como uma nova Terra.
O universo é bem vasto em quesito evolutivo, então cada ser é decorrente da sua evolução. Como você disse, há pequenos locais onde possam ser considerados de nova Terra? Sim, existem. Como eu disse, a Terra não é limitada. Existem milhões e milhões de mundos, milhões de estados. Quer um exemplo disso? Nosso lar. Não é uma dimensão física, não é algo físico, mas é uma dimensão espiritual, é uma colônia. É um lugar pequeno, mas é apenas para vivência, para passagem dos espíritos, para aprenderem, para trabalharem. Então, é sim, considerado como uma nova terra, entre aspas, né? Mas pode ser. Podemos considerar as boas pistas em que alguns povos estejam chegando nesse patamar? Então, os povos, como eu disse, decorrente do grau íntimo de cada ser. Então, quando os povos começam a agir de uma forma específica, trazendo muito amor, muita luz, quando eles começam a se libertar dessa sintonia, desses sentimentos inferiores, de sentimentos de ódio, angústia, raiva, onde se limitam apenas em algo primitivo, quando o ser se liberta das sensações mais inferiores, das más tendências, e começa a passar a cooperar, a auxiliar o próximo, aí sim, isso é um patamar de que é uma pista dizendo que os seres já estão começando a chegar a uma modificação, de uma evolução, se alterando, se modificando. Então aqui, podemos dizer que países como Butão, que mede a felicidade do povo como objetivo coletivo, seja um dos pioneiros dessa etapa? Talvez sim, sim. Exatamente. Planetas que se ligam... países que se ligam muito a vínculos de libertação, de poderem medir mais a felicidade através de cooperação, de amor, de todo tipo de tendências positivas que liguem à alegria, mas a alegria desconexa de coisas materiais, alegria mais de cooperação, de harmonia entre os seres, pode ser sim considerado um pioneiro, porque nesse caso de Butão, que mede pela felicidade do povo, seria justamente uma população onde já está numa escala um pouco maior. Não é à toa que no Brasil, eu acho que eu cheguei a falar isso em uma outra palestra, como por exemplo, o Brasil é um país onde tem muito rico em conteúdo espírita, muito rico em conteúdo evangélico, onde tem uma riqueza muito grande dessas obras. Por exemplo, o Chico Xavier, que nos trouxe isso, que nos trouxe várias, milhares de obras. Mas por que no Brasil tem isso? Porque só no Brasil, entre aspas, só no Brasil, tem esse tipo de conteúdo muito vasto. Porque o povo, no passado, em outras encarnações, o povo que vive agora no Brasil, cometeu muitos erros, muitos enganos, e precisa desse conhecimento para justamente se aprimorar. Pode ser que em outros países, como exemplo, você falou Butão, e a população desses países já esteja em um patamar um pouco melhor, um pouco mais evoluído. Então, decorrente disso, os seres ainda medem através da felicidade, é mais coletiva, onde não há tanta corrupção no governo, onde não há tanta desigualdade, tanta tristeza, tanto ódio. São seres mais vinculados à felicidade, à alegria. Se eu conseguir responder a você, você escreve, tá? Se não ficou muito claro também, pode escrever que eu faço uma pesquisa mais aprofundada para esclarecer. Deu para chegar agora, mas perder jamais. Interessante. Que lindo. Hoje não fluidifica as águas, irmão Aparecida? Sim, fluidifica sim. É que eu esqueci de mencionar, é um adendo para todas as pessoas que entrarem no Evangelho do Lar. Sempre deixem um copo d'água. Se quiserem, peguem agora, podem colocar o copo d'água aqui ao lado de vocês. Ele vai ser fluidificado. Então, atentem-se a... Podem deixar um copo d'água, porque, de certa forma, indiretamente, vocês já estão tomando um passe da equipe espiritual. Ela já está auxiliando e amparando vocês. Mas a melhor coisa é, sim, sempre deixem um copo d'água próximo de vocês, justamente para isso. Para que a água seja fluidificada e que possa passar um remédio para auxiliar vocês, se vocês estão com algum tipo de doença, alguma coisa que precisem. Então, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Aline, se eu te respondi, escreva aí nos comentários. Se não, eu peço perdão. Todas as vibrações eu peço para vocês irem separando e mandando no particular. Podem escrever aqui também, porque vamos passar para os nossos diretores, para o Sidney, por exemplo, para a Cíntia, que eles vão fazer as vibrações juntos conosco, todos nós unidos, e a equipe espiritual. Se vocês tiverem, por exemplo, dúvidas sobre a colônia espiritual, sobre
coisas do tipo, sobre as trevas, o umbral, que é muito conhecido. Vibração para Isabela Leonardo, foi assaltada na última semana, levou a moto toda. Sim, vamos fazer uma vibração para ela, Irene. Para todas as pessoas, então lembre-se, deixem suas vibrações, escrevam no privado para nós, tem a caixinha de vibração aqui na página, fazendo uma vibração para todas as pessoas. E, bom, como não tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço pela participação de todos vocês. Eu agradeço sim por todos, obrigado Mena, obrigado a todos que participaram. Muita luz, muita paz a todos e vou concluir aqui com você.